Eu copio o mundo Torajo? Essa é uma afirmação que eu sempre vejo no comentário dos meus vídeos em diferentes plataformas e de verdade, eu sempre quis falar um pouco sobre isso, mas eu sempre achei que o outro canal não era o espaço pra isso. Mas agora que temos aqui o Clube do Flint, eu acho que finalmente eu posso falar. Esse pode ser um tema bem espinhoso e eu não sou a primeira pessoa que comenta sobre isso. Antes de começar, eu já peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, hypar o vídeo e se quiser apoiar um canal de outra maneira, o meu Live Pix tá aí na descrição. Desde que eu criei o canal, sempre tem alguém comentando que eu sou cópia do Mundo Torajo, mas acredite, isso não é exclusivo do meu canal. Outros canais aqui no YouTube que seguem o mesmo modelo de uma turma de personagens PNGs, com uma história como, por exemplo, a própria Turma da Batatinha, Mundo da Nara, Sugoi Sekai e até a Cidade Larelli, que foi um projeto que explodiu aí recentemente, que até o próprio Torajo reagiu, né? Dentre muitos e muitos outros canais que tem aqui nessa plataforma, que tem esse mesmo modelo de conteúdo. Muito provavelmente todos esses canais já receberam esse tipo de comentário chamando de cópia do Mundo Torajo. Até porque isso também é muito normal em vários outros ramos de conteúdo. Sempre tem alguém comentando que um canal menor é a cópia de um canal maior. E o problema desse tipo de comentário é que ele sempre ignora as particularidades do canal. Como por exemplo no caso dos PNG Tubers, dos personagens, das histórias dos personagens, do que a pessoa está construindo ali, da personalidade que a pessoa coloca naquele conteúdo, e enfim. E o que fica parecendo é que às vezes as pessoas esquecem que existe um conceito chamado inspiração e consideram que tudo que seja parecido ou tenha o mesmo modelo é uma cópia. E olha, de verdade eu não tenho problema nenhum em falar que uma das minhas maiores inspirações para criar o meu canal do jeito que ele é hoje foi sim o Mundo Torajo. Eu já tenho um background muito grande de vontade de criar histórias, criar personagens e tudo isso. Tanto que quando eu era mais novo, eu fiz 6, 7 volumes de uma história em quadril inteira sobre um super-herói. E mais um pouco para frente eu também criei um universo inteiro de pessoas mágicas e reinos e tudo mais, que eu também larguei de mão. E se hoje em dia eu ler aquelas coisas que eu escrevi, é terrível. Gente, eu tô vindo aqui na edição desse vídeo falar pra vocês que, cara, as histórias são horríveis, horríveis. Dá até dor física assim de ler. Então, ao longo da minha vida, eu já tive vários personagens, já tive várias inspirações também. Eu sempre tive vontade de contar histórias, já tentei contar histórias através do Minecraft, já tentei contar história através do PKXD. Inclusive, eu tinha uma história aqui que foi daí que surgiu a história do, do Eu Sou Flint, inclusive, que hoje em dia já são coisas bem distintas. Mas sim, conhecer o Mundo Torajo foi um dos pontapés iniciais assim pra eu engatar de vez nesse ramo de PNG Tuber com histórias, porque era uma maneira que eu conseguia ampliar um pouco mais o que eu poderia fazer e fazer com o equipamento que eu tenho, né? Porque, enfim. Eu acho que esse ponto você já deve ter percebido que eu adoro dar pitaco no que eu mesmo tava falando enquanto tava gravando o vídeo, né? Enfim, o que eu queria falar é que eu não sei se é de conhecimento geral de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento, mas desde sempre eu faço tudo pelo celular, desde a arte, desde a gravação de áudio, tudo e tudo sozinho. Tipo assim, é bem limitado as funções que a gente tem pelo celular, então é bem complicado. Porque sempre onde eu tentava contar essas histórias, sempre tinha uma limitação. Tipo, nos jogos tem uma limitação do que você pode fazer, da câmera, de tal e tal e tal. E quando você parte pra arte, pra animação, é animação entre aspas, porque não é bem uma animação que eu faço aqui, mas enfim. Você tem um pouco mais de liberdade de contar e fazer do jeito que você quer. Então, o Mundo Torajo foi um pontapé, assim, pra eu engatar nesse mundo de PNG Tubers e começar a desenvolver uma história. Aí começou, a história começou vindo lá da história que eu tinha no PKXD do amigo Planta e tudo mais, do diário. E acabou que no meio do caminho surgiu o Willy e veio a Emma, tem o Naru, tem a Nandinha já existia no caso também, mas todos esses personagens foram chegando e cada dia eu tento cada vez construir a minha história de uma maneira diferente, com inspirações em vários desenhos, vários youtubers, várias coisas que eu já assisti ao longo da minha vida, que eu li, que eu captei, que eu já escrevi também, até porque eu já escrevi bastante histórias, bastante coisas que hoje em dia, como eu já disse, é bem louco, mas eu tento fazer o melhor que eu posso, cada vez melhorar, cada vez criar. E vocês não têm ideia de
tudo que eu já construí, de todos os meus planos para o Flint, para a turma do Flint, para todos eles. Eu não posso contar que ainda não apareceu, que eu deixo pistas por o vídeo, inclusive tem gente que nunca, tem pista que assim, nunca foram descobertas, assim, nunca entre aspas, porque teve uma pessoa ou outra que já descobriu, mas a maioria nunca percebeu que eu escondo nos vídeos. Então eu vou desenvolvendo a história enquanto eu faço os vídeos. E um vídeo ou outro ali, quando eu tô bastante sem ideias mesmo, eu acabo olhando os canais assim, principalmente o da Turma da Batatinha, o do Mundo Torágio, para tentar ter uma ideia nova ali, para gravar um vídeo longo pra vocês. Como por exemplo, foi o caso do vídeo de fofocas agora, que foi assim, alta inspiração no vídeo do Mundo Torágio da Zoom com todas as fofocas dos outros personagens. Mas teve todo um background por trás, todo um background diferente que eu trouxe do que foi o do Mundo Torágio. Eu trouxe a ideia que o Willy atazanava o Flint, atazando o Flint sempre, o tempo inteiro, e o Flint já tava ficando pé da vida e queria dar um troco de alguma forma, só que pra dar um troco no Willy é muito difícil, porque ele consegue se safar das coisas muito fácil por causa dos poderes dele. Então uma trollagem básica assim, que ele conseguisse se safar, não daria tão bom. Então a maneira que ele encontrou foi contando os segredos do Willy. E isso é o que diferencia a cópia da inspiração. Porque cópia, você vem ali e xeroca a ideia, xeroca tudo, xeroca exatamente tudo e faz. Agora a inspiração, você tem ali o conceito e bola da sua própria forma, o background, a história, como o vídeo vai se desenvolver e tudo mais. E se a gente pegasse para considerar tudo que segue esse mesmo modelo de PNG Tubers, com personagens, com uma história por trás, que pode ser contada diretamente, com animações e tudo mais, vamos ter um grande problema aí. Porque o Mundo Torágio não foi o primeiro que trouxe esse conteúdo de animação, de PNG Tubers e tudo mais. Porque já tivemos aí até o Cartoonizando, sabe? Que já trazia esse conceito de tem um personagem PNG ali que ele vai falando sobre animações, o que já torna bem diferente ali do que é o Mundo Torágio. E traz esse conceito com os personagens PNGs que se movimentam muito bem, uma animação muito boa, inclusive. E tem a versão reversa dele, o que seria mais ou menos ali como se fosse o Torágio, o Morágio, enfim. E sendo bem sincero, falar que o Torágio copiou o Cartoonizando seria uma coisa bem... enfim, também, né? Até porque o conceito de ter um personagem, ter uma versão reversa de um personagem já é muito antigo e não é coisa que o Cartoonizando inventou. E por isso que eu digo que seria uma grande besteira falar que o Mundo Torágio, copiou o Cartoonizando, entende? Até porque também tem que ser considerado que o Morágio tem um outro background em relação ao Cartoonizando e vários outros personagens que estão reverso de um personagem. Inclusive, eu já tive um personagem reverso do meu personagem em algum momento. Na verdade, foi no momento quando eu era criador de conteúdo de PKXD, que tinha o Flint reverso, que foi uma parte do Flint que saiu dele, que acabou ficando maligno depois dele encontrar o fliperama. Aí teve uma parada com o diário e o amigo planta e o jardim e tudo mais. Então pode ser o mesmo conceito, mas com história diferente, com background diferente, com muita coisa diferente. E é muito triste quando alguém reduz todo o trabalho, todo o esforço, toda a dedicação que alguém tem no canal, em criar, em desenvolver os personagens, a história e tudo mais. A uma mera cópia é muito triste, é muito desmotivante, é muitas coisas. Porque é possível ter o mesmo modelo de vídeo com personagens PNGs, uma turma de personagens e ser diferente, ter sua própria turma, ter sua própria história, ter as próprias personalidades dos personagens, as próprias cores, os próprios conceitos. E isso não é novo. O conceito de turma de personagens não é novo, até porque temos a própria Turma da Mônica, que o Torágio já falou várias vezes, que é uma grande inspiração dele. Temos as Tartarugas Ninjas, que são personagens, são tartarugas, que é um conceito bem diferente, inclusive, que tem cores variadas, que tem seus personagens variados, e são uma turma. Tem a Patrulha Canina, que é um desenho mais recente, eu acho, que tem os cachorros com cores diferentes, com trabalhos diferentes, com personalidades diferentes. Temos a própria Moranguinho aqui também, que é uma turma de frutas que vivem em um lugar de frutas, e que se a gente fosse considerar o conceito que essas pessoas que comentam que tudo é uma cópia do Mundo Torágio, a gente poderia também dizer que o Mundo Torágio é cópia desses desenhos. Mas eu sei
que isso não é uma cópia. Porque apesar dos personagens serem representações de frutas, é uma coisa totalmente diferente. Não é como se Verade fosse um Vale Tutti Frutti 2, entende? Então é isso, nem tudo que segue o mesmo modelo é uma cópia. Porque às vezes é a maneira que tem da pessoa se expressar de contar uma história, assim como é o meu caso. Porque se eu pudesse, eu faria assim uma animação Blaster Ultra Mega, mas só que com os personagens PNGs é a maneira que eu consigo fazer com o que eu tenho, que é um celular e um sonho inclusive, que é o com o que eu tenho, com o que eu posso, com o que eu consigo. Assim também como eu já tentei contar histórias através de histórias em quadrinhos, como eu disse no início do vídeo, que eu fiz 6, 7 volumes de uma história em quadrinho que, nossa, tenebrosa. Aí ele, inclusive, terrível, terrível. Eu tinha 11, 12 anos na época. E também eu já tentei escrever em formato só escrita, o que também não deu muito certo. E agora, eu já tentei fazer através de jogos, como eu já disse também. E agora estou tentando contar essas histórias, essas ideias que eu tenho através de personagens PNGs em um canal no YouTube. Assim como muitas outras pessoas fazem, muitas outras pessoas fazem. Não só com PNG, também como animações, como VTubers também, como o próprio Dante Will, que mistura VTubers com PNG Tubers e faz um trabalho incrível também, e também traz animações às vezes. E tipo assim, nem tudo que segue o mesmo modelo, nem tudo que segue uma mesma proposta, nem todo conteúdo que tem uma mesma proposta ali é uma cópia. Sempre tem um background por trás. Sempre, às vezes não também, porque tem gente que vai dar cara dura mesmo também. Mas sempre tem um background por trás. Sempre a pessoa tenta trazer uma personalidade dela no conteúdo, uma coisa diferente. E não dá pra resumir todos esses criadores em meras cópias só porque tem o mesmo modelo, só porque tem personagens PNGs, só porque tem VTubers, só porque tem uma animação, só porque tem, sei lá, que seja uma personagens representados por frutas, personagens representados com poderes, personagens mágicos, personagens de mais diversas formas possíveis. Então, nem tudo é uma cópia. E eu repito e digo, o Mundo Torágio é uma das minhas maiores inspirações pra eu fazer o meu conteúdo da maneira que eu faço hoje. E tem muitas outras pessoas que fazem o conteúdo como eu faço e que não são a cópia do Mundo Torágio. Um grande exemplo disso é a Turma da Batatinha, que surgiu aí, trouxe uma proposta totalmente diferente, um tom diferente, os personagens diferentes de uma maneira diferente e ficou muito legal, cresceu bastante e ficou show. Mas é isso, eu acho que se eu continuar falando mais coisa aqui, eu só vou ficar me repetindo. Quem assistiu esse vídeo até aqui, muito provavelmente a maioria deve ser o pessoal que me assiste já e não comenta esse tipo de coisa porque sabe que são coisas diferentes. Mas se você é alguém que tinha esse pensamento, assistiu esse vídeo e talvez te fez refletir, eu fico muito feliz que eu tenha te feito refletir de verdade. Mas é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Foi um vídeo assim que eu não sei o que eu vou colocar no fundo, até porque eu acho que nem o personagem do Flint é bom colocar, porque no momento não é o Flint que tá falando, é o criador do Eu Sou Flint, do clube do Flint e tudo mais, enfim. Mas é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijão e tchau, tchau. Não se esqueça de apoiar a gente no LivePix.